MediaCast, o seu mais novo canal de informações. Uma iniciativa Mediacom Rio de Janeiro. Primeiro MediaCast. Sabe o que é MediaCast, Edmundo? É o podcast do Mediacom. Esse é o primeiro episódio e eu tô super feliz de receber aqui o Edmundo Lopes. Patrícia, muito obrigado. Nós acabamos de ouvir a doutora Patrícia Guimarães, assessora jurídica do nosso sindicato empresarial. E o Edmundo é o assessor sindical, né, do Mediacom e um dos maiores especialistas em negociação coletiva do Rio de Janeiro, quiçá do Brasil. Obrigado, Fátima. Olha só, o importante, eu acho que aqui nesse primeiro encontro nosso, é a gente falar um pouco da importância do próprio sindicato empresarial para as empresas de todo mundo que está nos ouvindo aí. O que você acha disso, Paty? Não, eu acho que é por aí mesmo, principalmente porque assim, o Mediacom e, na verdade, os sindicatos da área de comunicação, eles estão no Rio de Janeiro, estão formados formalmente, praticamente junto com a história da comunicação no Rio de Janeiro. Então, a gente tem uma fundação que já há aí mais de 30 anos, né, de funcionamento do sindicato na área de comunicação. E esse movimento que a gente fez de 2 anos para cá, que deu ao sindicato de radiodifusão essa imagem nova, essa roupagem nova, né, e esse nome novo, Mediacom, é justamente para a gente poder se alinhar às melhores práticas de mercado, né, trazer as empresas junto conosco, né, porque é uma categoria de tecnologia, não tem como a gente hoje separar a comunicação de tecnologia. Então a gente precisava também, né, de uma imagem mais nova, mais moderna, de uma estrutura formal também mais alinhada com o mercado, o que se pratica. E o Mediacom, então, ele veio abraçar toda essa modernidade, essa novidade e, ao mesmo tempo, fazer uso, se apropriar desses mais de 30 anos de experiência sindical na radiodifusão. Pô, muito legal, hein? Então, eu senti que agora, mais do que nunca, né, as empresas estão mais como se fossem protegidas, né, no sentido da sua atuação, principalmente nessa área trabalhista também e sindical, que muitas vezes é pouco percebida, mas é uma área super importante, inclusive, para o planejamento estratégico das empresas, porque ali a gente pode ter uma série de demandas empresariais atendidas nessa relação sindical, né? A relação sindical é essa que existe também há muitos anos, né? Fruto dessa relação existe uma convenção coletiva de trabalho, que ali reúne várias cláusulas que são obrigação das empresas no sentido do seu cumprimento no dia a dia. E a gente aí vai estar certamente em outros podcasts, a gente vai estar detalhando um pouco mais, entrando melhor em cada item desse do movimento sindical. Paty, você acha também o seguinte, as empresas elas têm um papel social a ser implementado? O que você acha? Mais do que nunca, né? Hoje em dia, essa imagem da responsabilidade social das empresas sobressai, às vezes, até antes do nome da própria empresa, né? Uma empresa que age com responsabilidade social, principalmente nas relações de trabalho, a gente está falando de diversidade, de igualdade, de não discriminação, de não assédio, de cumprimento de legislação, de tomadas de decisão que pautem pela ética, né? Que se pautem pela ética. Então, assim, mais do que nunca, né? Principalmente quando a gente está falando de comunicação, essa imagem vem da responsabilidade social, ela vem antes, às vezes, até do que o próprio nome da empresa, do que a propriedade da empresa. Então, a gente hoje, a divulgação da informação é muito rápida, né? As pessoas tomam conhecimento de qualquer circunstância de quebra de compromisso, de quebra de responsabilidade, seja com o empregado, seja com o trabalhador, seja com o prestador de serviço. Então, essa informação vem rapidamente para as redes sociais e, assim, viraliza, né? Viralizam, principalmente quando a informação não é boa. Aí é muito rápido. Então, assim, a gente tem um corpo, né, de órgãos públicos fiscalizadores. A gente tem Ministério do Trabalho, Ministério Público do Trabalho, a própria Justiça do Trabalho. Então, a gente precisa estar capacitado para responder como que as empresas da nossa categoria se comportam diante desse papel social que elas têm. Muito bom, eu acho fundamental o que você falou, porque, como eu disse antes, a gente às vezes não tem a percepção da importância dessas ações
de preferências preventivas, né, e não corretivas. O ideal é a gente atuar antes do problema acontecer. Ou seja, às vezes uma informação mal dada, ela afeta frontalmente o nome da empresa, né? A imagem da empresa. E isso é importante a gente preservar. E o nosso sindicato empresarial está aqui para isso, para ajudar as empresas de rádio e TV, de rádio e jornais e revistas, para que a gente possa, unidos, a gente passar por esse processo todo de uma maneira muito mais tranquila. Nós estamos, evidentemente, vivendo uma época que é uma época de um excesso de controle, um excesso de redes sociais, né, opinando sobre tudo, sobre todos, ou seja, todo mundo tem opinião hoje em dia. Então é muito importante que a gente capacite o empresário e a sua alta direção para no dia a dia estar sabendo o que fazer, né? Se ela tiver que tomar alguma medida preventiva, é muito melhor do que tomar uma medida depois de uma fiscalização, como você bem falou agora. Então, realmente, as empresas elas têm um papel social muito importante. As rádios, jornais e revistas também, e principalmente porque elas têm um nome a zelar, né? O nome que essas empresas têm, nós citamos algumas aí nos últimos anos, a gente tem aqui uma grande atividade empresarial de rádio e de jornais e revistas, que é importante ser divulgada e é importante que esses nossos empresários estejam plenamente sabendo de tudo o que acontece. Tá? Nós temos algumas obrigações, né? Fruto inclusive de uma convenção coletiva de trabalho que é negociada ano a ano. Essa convenção ela coloca para as empresas uma série de obrigações essas que muitas empresas não sabem nem que existem. Tá? Então é importante que agora que com o MediaCom, que a gente cada vez mais leve essa informação adiante. É para isso que nós estamos aqui, à disposição das empresas, para que a gente possa trocar essas informações. Ed, qual é a vantagem para uma empresa se associar a um sindicato patronal? Porque às vezes as pessoas, né, as empresas têm resistência um pouco desse universo sindical. O que ela encontra de vantagem quando ela está representada por um sindicato patronal forte? Na verdade, o sindicato patronal ele funciona de várias maneiras, mas eu destacaria uma ou duas, que é o seguinte. Primeiro, como um filtro. Tá? Essas empresas, elas muitas vezes no contato direto com o sindicato, elas ficam muito expostas, né? Elas não estão muito preparadas para atender essas demandas que os sindicatos têm hoje em dia, né? E obviamente a gente sabe que isso pode gerar aí uma série de distorções no dia a dia. Então, o sindicato empresarial serve primeiramente para isso, para fazer um filtro com as empresas, tá? Para que as empresas tenham capacidade, tenham cada vez mais informação para atender as demandas sindicais. Esse é o primeiro momento. O segundo momento é que o sindicato empresarial ele representa as empresas para a renovação da convenção coletiva de trabalho. O que é isso? Na verdade, é um conjunto de regras que todas as empresas têm que seguir numa determinada região, no caso, o Rio de Janeiro. Então, quanto mais participativa for a empresa desse processo como um todo, seja ele no dia a dia das negociações, seja apoiando, seja se informando, mas é muito importante ela estar próxima desse assunto para que ela não seja pega de surpresa no dia a dia. Então, para isso que a gente precisa estar cada vez mais juntos, tá? Os sindicatos patronais, no caso aqui nosso, no Rio de Janeiro, com os empresários, para que saia desse elo aí um processo produtivo mais forte. E na mesa de negociação, essas empresas estão representadas por um grupo, por um coordenador? Como é que funciona na mesa? Ou ela tem que ir lá e negociar diretamente? Como é que funciona isso? Na verdade é o seguinte, numa convenção coletiva de trabalho, essas empresas podem estar representadas através de uma comissão dentro do próprio sindicato empresarial. Então fica a critério dela participar ou não. Tá? A empresa que quiser e puder participar no dia a dia dessas reuniões é muito produtivo, acho que é um ensinamento muito legal para todos nós. Mas, por outro lado, se a empresa quiser e tiver algum um programa específico, tiver alguma demanda muito particular, ela pode também chamar o sindicato e negociar diretamente com os sindicatos. Tá? Para isso também, o sindicato empresarial pode apoiá-los, mas, na verdade, se a decisão da empresa for fazer a negociação direta, que também é possível, e daí resulta em um acordo coletivo de trabalho, isso também é viável para as empresas. Vai depender do tipo de demanda que a empresa tiver, da situação que ela esteja naquele momento, mas é importante que a gente reflita para vocês o seguinte, tanto a convenção coletiva quanto o acordo coletivo, existe a participação do sindicato. Então é importante que a empresa esteja capacitada para que a cada vez mais ela entenda esse mundo que está acontecendo
na democracia brasileira, que é uma democracia efetivamente de participação. Então, como você falou, existem vários órgãos que fiscalizam o dia a dia das empresas, e isso é um movimento que provavelmente não volte mais. Tá? É um movimento que vai ser cada vez mais ampliado, seja através das redes sociais, seja através das instituições formais e oficiais que fiscalizam o processo produtivo das empresas. E a gente está aqui fechando o primeiro trimestre de 2024. Como é que você avalia as negociações que já foram feitas aqui no Rio de Janeiro nesse primeiro trimestre? Olha, as negociações elas têm se marcado nos últimos anos com uma dificuldade bastante particular. Primeiro porque acabamos de sair de uma crise, né, de um processo enorme da Covid, então isso prejudicou muito o processo produtivo como um todo, afetou diretamente as rádios aqui no Rio de Janeiro também. Então agora que a gente está começando a retomar um processo mais tranquilo, vamos dizer assim, de negociação. Mas ainda é um processo que requer muito cuidado, tá? Muito cuidado porque determinadas demandas estão muito reprimidas ainda, né? Nós temos, por exemplo, uma inflação que gira em torno de 4%, mas tem uma Selic que está a 10%. Então, existem pressões, tanto do ponto de vista inflacionário, do ponto de vista econômico, quanto do ponto de vista do próprio mercado, né? O mercado ainda não voltou a ter aquela pujança que ela tinha antes do Covid. Então, é importante que a gente, nas negociações coletivas, e foi assim no primeiro semestre, que a gente tenha um processo de equilíbrio muito grande na mesa de negociação. Porque muitas vezes a gente é surpreendido com demandas que oneram bastante o custo das empresas. E isso é importante a gente estar bem esclarecido, que isso não pode ser um processo que dificulte a atividade da empresa, mas sim que possibilite que essa atividade seja cada vez mais forte, mais pujante, porque na verdade é ela que recolhe impostos, é ela que dá empregos. Então é importante que a gente tenha isso tudo trabalhando conjuntamente. E aqui no Mediacom a gente tem uma realidade que é um sindicato estadual. Então aqui a gente tem as pequenas rádios, por exemplo, do interior, de municípios do interior, né, do sul fluminense, do norte fluminense, mas a gente tem grandes rádios, grandes TVs, grandes editoras, né, também aqui da capital, do município do Rio. Então a gente tem que tomar todo esse cuidado, né, de ter um bom senso na mesa de negociação, principalmente quando a negociação também com um sindicato dos trabalhadores estadual, porque vai ter uma realidade muito diferente entre o porte das empresas, a localidade das empresas. Às vezes um pedido só interessa a uma empresa do interior, às vezes um pedido só interessa a uma empresa da capital, né? E esse é um equilíbrio, né, que na mesa de negociação você tem que estar o tempo inteiro trazendo ali a possibilidade, o binômio, né, necessidade e possibilidade. Às vezes o trabalhador tem a necessidade, mas será que o empregador tem a possibilidade de pagar? E quando você está falando de empregadores de realidade completamente diferentes, né? Então você tem que olhar para esse binômio necessidade e possibilidade e fazer na mesa o milagre da negociação. É verdade. Deixa eu colocar um ponto que eu acho bem objetivo, que é o ponto do momento, né? Só o que se fala neste momento, mas que gera para a gente alguns processos interessantes. É a questão da igualdade salarial entre homens e mulheres. É verdade. Como é que a gente podia falar sobre nós isso? Nós estamos gravando esse podcast aqui, hoje é dia 28 de março. As empresas têm até dia 31 de março para divulgar, né, nas suas redes sociais, as empresas com mais de 100 empregados, os relatórios de diversidade salarial. E as empresas estão se sentindo desnudadas, né? Porque ali no relatório, embora não dê para identificar de que trabalhador está se falando, né? Mas dá para identificar de que empresa está se falando, o CNPJ, e como é que ela trata, entre aspas, muitas aspas, as mulheres e os homens que, né, empregam o seu trabalho para essa empresa. Então, esses relatórios, eles apontam as diferenças de salário entre homens e mulheres, eles apontam a diferença de quantidade de homens e mulheres nas empresas, homens e mulheres negros ou não negros nas empresas. Então, as empresas estão se sentindo muito desnudadas, né? E essa semana não se falou em outra coisa. Olhar para esses relatórios, enxergar a sua realidade. É um relatório com dados de 2022.
2022 a gente estava recém saído da pandemia. Então, as empresas hoje, em 2024, elas olham para esse dado de 2022 e pensam, pô, mas eu não estou assim, né? Eu tenho muito mais mulher, os salários melhoraram, e ela tem que trabalhar com aquele dado lá de 22 e ver como era a sua realidade, se ela cresceu ou não cresceu para 2024, se ela de fato, né, em algumas funções, ela paga melhor para mulheres, paga melhor para homens. Eu entendo que esse relatório ele dá a possibilidade da empresa focar nas maiores divergências. Ela olha para o seu retrato e fala, não, meu problema está aqui, agora eu consigo enxergar e é nele que eu vou focar para resolver. Né? Eu acho esse acontecimento super importante, porque, na verdade, no momento em que a gente está passando, se a empresa quiser estabelecer um plano de cargos e salários, ela tem necessariamente que passar por um crivo sindical, vamos dizer, por uma participação do sindicato. Para atender às necessidades desse relatório, sim. Né? As empresas, depois de fiscalizadas, elas vão ter 90 dias para apresentar um plano de ação assinado com o sindicato laboral. E se ela nunca estabeleceu uma relação com o sindicato laboral? Né? E se ela não tem um sindicato patronal que a represente para construir essa relação? Ela vai conseguir, em 90 dias, fazer um plano de ação para atender esse relatório de diversidades? Então, são questões que as empresas agora estão tendo a possibilidade de enxergar. Olham para esse relatório, que é uma fotografia de 2022, que elas têm que dar conta agora, em 2024, e dar conta em parceria com o sindicato. Né? E está aí uma questão que é bem histórica. Né? Essa palavra parceria, muitas empresas ainda veem o sindicato como um inimigo. E o que precisa mudar é isso, essa visão de que o sindicato é um parceiro que pode ajudar a construir soluções que ela nem imaginava. Verdade. E isso é um assunto que eu acho que o nosso setor ele está começando a perceber a importância de tratar esse assunto de uma maneira mais estratégica, né? De colocar na principalidade das suas ações uma estratégia sindical também. Ou seja, é como a gente se relacionar com os sindicatos, por que a gente se relacionar com os sindicatos, qual é, na verdade, a grande preocupação dos nossos empregados, né? Por que os nossos empregados são ou não atingidos por uma demanda do sindicato. Então, existem vários assuntos que a gente pode tratar e que pode tratar de forma preventiva, né? Ou seja, é sempre melhor a gente atuar de forma em que a gente consiga ter soluções, né, pensadas, de maneira até participar, como você falou, em que o sindicato possa participar desse processo todo interno. Tá? Não vejo assim, problemas maiores para uma atuação dentro das empresas, na medida que o empresário ele siga corretamente todas as demandas, a legislação trabalhista, né, daquele momento, a mesma coisa com relação às cláusulas da convenção trabalhista, convenção coletiva de trabalho, enfim. Se ele estiver fazendo tudo isso, não há por que ter esse medo de sindicato, dizer que o sindicato é isso e aquilo. Na verdade, o sindicato passa a ser mais uma entidade que possa colaborar, que possa participar deste processo que hoje pode correr de uma maneira muito mais efetiva, de uma maneira muito mais de resultados muito mais objetivos, se a gente tiver também esse lado bem organizado. Acho que é um grande salto que as empresas certamente poderão dar, e o MediaCom está aqui para ajudar nesse processo como um todo. Ou seja, a gente atuar organizadamente, né, as empresas aqui do Rio de Janeiro, através do seu sindicato empresarial, para que a gente possa efetivamente ajudar a todos, né? Esse é o nosso grande objetivo agora com esse processo de reformulação. Edmundo, assim, eu acho essa aproximação das empresas com o sindicato, né, patronal, acho fundamental, porque relação sindical é construção do dia a dia, né? E quando as empresas não se aproximam do patronal, elas acabam ficando sujeitas, expostas para que o sindicato laboral venha a se aproximar dos empregados e ela não tenha aproximação com o patronal. Né? Então, o Sindicato dos Empregados faz isso muito bem. Eles têm representação dentro das empresas, eles têm representação estadual, municipal, nacional. Então, assim, é importante que as empresas também busquem as suas representações para não ficar ali desassistidas
quando precisarem de alguma relação, porque negociação sindical é relação, é relacionamento. E o sindicato patronal está aqui para isso, para ajudar as empresas na construção desse relacionamento. E as empresas que tiverem interesse de conhecer um pouco mais o nosso trabalho ou até se associar ao sindicato, ao Mediacom RJ, podem entrar no site do Mediacom RJ, www.mediacomrj.org.br, e lá vão encontrar uma série de informações, como se associar, as vantagens de ser um associado do sindicato, né? Vão ter a informação sempre primeiro do que está acontecendo na categoria, vão poder ter um suporte no momento de como é que eu interpreto essa cláusula aqui da convenção coletiva, como é que eu aplico aqui essa cláusula da convenção coletiva. Então elas vão ter esse suporte, né, tanto o seu, né, sindical, quanto o nosso do jurídico, se for o caso. Então é importante que essas empresas se aproximem, e no nosso site elas vão encontrar todas as informações, seja para se associar, seja as vantagens que vão encontrar se associando, né? E então é importante aí registrar esse caminho. Muito bem lembrado, Paty, porque na verdade tem até um slogan, né, nesse mundo sindical, que diz assim: não fique só, fique sócio. É isso aí. Né? Ou seja, é a oportunidade de você estar junto, a oportunidade de você se sentir mais forte, a oportunidade de você buscar as melhores práticas trabalhistas, que isso é um assunto fundamental nesse momento, né? A gente sabe que a tendência mundial das empresas, não é diferente no Brasil, é cada vez atuarem com mais ética, né? Atuarem com um olhar mais atento para o meio ambiente, para aquele meio ambiente que elas influenciam, né? E de alguma maneira isso tudo vai gerar uma relação muito melhor para todos, né? Tanto para consumidores quanto para produtores e tal. Então é importante que essas empresas saibam agora, né, todos os que estão nos ouvindo, que a gente está mais amparado agora, ou seja, nós estamos com um suporte maior disponível para vocês todos que estão nos ouvindo. Dessa forma, a gente queria deixar inclusive aqui o nosso site, que é o www.mediacomrj.org.br, que é para vocês se relacionarem, para vocês tiverem dúvida, perguntarem para a gente e tal, e a gente estabelecer essa ligação, como a doutora Patrícia falou. Desculpa eu falar agora com mais formalidade, mas é importante que isso que a gente faça, a gente se sinta mais acolhido, para que a gente tenha aí a possibilidade de tirar nossas dúvidas, porque é um mundo também muito volátil, né? Um mundo onde as coisas acontecem de maneira muito rápida. Então é importante que a gente esteja sempre aberto. A nossa negociação principal, né, isso é importante falar também, no ano, é a negociação do segundo semestre, né, com o sindicato dos radialistas, mas nada impede também que a gente tenha aí, individualmente nas empresas, outros tipos de demanda, com outras categorias, né? Se for o caso, pode ser um jornalista, pode ser às vezes, enfim, um outro profissional que trabalha em alguma área específica e tem alguma demanda com a empresa. A gente está aqui para isso, para ajudar vocês no dia a dia, tá bom? Muito obrigado. Você ouviu mais uma edição do MediaCast, uma iniciativa Mediacom Rio de Janeiro. Mais informações acesse mediacomrj.org.br.